Convenção da Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, tratado internacional adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948. Ela define o genocídio como um crime internacional e estabelece medidas para a prevenção e punição desse ato. December 1946, the General Assembly, by unanimous vote, affirmed that genocide is a crime under international law, which the civilized world condemns, and for the commission of which principals and accomplices are punishable. Na presente convenção, entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, enquanto tal: matar membros do grupo, causar lesões corporais ou mentais graves a membros do grupo, infligir deliberadamente ao grupo condições de vida calculadas para provocar a sua destruição física, total ou parcial, impor medidas destinadas a impedir os nascimentos no grupo, transferir à força crianças do grupo para outro grupo. A internalização do tratado. O decreto número 30.822, que ratificou a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, foi assinado pelo então presidente da República do Brasil, Getúlio Vargas, em 6 de maio de 1952. Apesar da definição e reconhecimento no direito internacional do crime de genocídio ser recente, a prática data de muito antes. Um dos maiores genocídios da história foi o praticado por colonizadores europeus com os povos indígenas da América. Esse genocídio teve início em 1492, com a chegada dos espanhóis e, seguidamente, portugueses, franceses, holandeses e ingleses. Segundo pesquisas da University College London, dizimou quase 90% da população em um século, cerca de 56 milhões de indígenas. Posteriormente, com a determinação do crime de genocídio e a insurgência de pesquisas sobre o tema, em 1996, Catherine Bishopin e Natalie Fingerhut trazem uma reflexão com o artigo Borderlines, Indigenous Peoples in Genocide Studies. A partir disso, trazem uma análise do papel do genocídio indígena nos estudos sobre genocídio, que geralmente tendem a focar em casos como o Holocausto e o genocídio armênio. Segundo as pesquisadoras, o motivo de os casos de indígenas ficarem às margens das análises está relacionado com a origem eurocentrada das bases do direito internacional, uma vez que a própria tipificação leva a uma exclusão desses casos. A classificação, que segundo a ONU requer a presença de intenção, contribui para que limitados casos sejam classificados de fato como genocídio, sendo muitos deles enquadrados como etnocídio, que não é considerado um crime tão grave quanto genocídio, o que acaba por excluir a perspectiva indígena em pesquisas comparativas. Outro ponto é que a terminologia do genocídio geralmente separa o caso dos indígenas, uma vez que são classificados como genocídio de desenvolvimento, enquanto os casos mais estudados são considerados genocídio ideológico. Bishopin e Fingerhut apontam para a perspectiva colonial dessa classificação, dada como exemplo a percepção de território dos povos indígenas e como a simples tomada deste já demonstra uma violência ideológica. Além disso, afirmam que a ênfase dos estudos na prevenção e previsão do genocídio gera maior foco nas motivações dos perpetradores do que na experiência das vítimas e coloca as prolongadas consequências da maioria dos genocídios fora do âmbito dos estudos sobre o genocídio. Dentro da perspectiva de distanciamento do direito internacional dos direitos indígenas, o artigo de Fernanda Cristina de Oliveira Franco, Oportunidades e Desafios da Situation no Contexto Latino-Americano a partir de perspectivas dos povos indígenas ao direito internacional, aponta como até mesmo em um contexto de percepção do eurocentrismo na formação do direito internacional, esses povos acabam por ficar de fora do foco de discussão. A razão para isso, segundo Fernanda, pode ser uma análise binária de classe, além de um menor diálogo com o contexto latino-americano. Destaca também a consequente omissão da Corte Interamericana, que acaba por permitir duplamente o impacto da colonização por parte de legislações internas, uma vez que as noções de nacionalidade e soberania são percebidas de forma diferente entre povos indígenas e a sociedade cujos costumes são de influência europeia. Com essa abordagem, almejamos destacar e relembrar alguns dos trágicos episódios de genocídio indígena que transcorreram no Brasil. Os eventos mencionados a seguir representam momentos sombrios na história dos povos indígenas, caracterizados por uma realidade permeada de violência, opressão e desrespeito flagrante aos direitos humanos. O genocídio Lachlan-Choclen foi um acontecimento trágico na história dos povos indígenas no Brasil.
A tribo Xoclen, também conhecida como Laclano, habitou a região sul do Brasil durante séculos antes da colonização europeia. No entanto, a sua existência pacífica foi abalada quando foram vítimas de um genocídio brutal. A luz da manhã ainda rompia aquela madrugada em abril de 1904, quando cerca de 10 bugreiros, como eram chamados os matadores de indígenas no Vale do Itajaí, avançaram sobre um acampamento do povo Laclano-Xoclen, perto de Aquidabã, atual município de Apiúna, em Santa Catarina. De acordo com o jornal Novidades, que narrou o episódio em sua edição de 4 de junho daquele ano, haviam cerca de 230 almas, a maior parte mulheres e crianças, no assentamento. Os pistoleiros surpreenderam os indígenas enquanto eles dormiam e, depois de inutilizar seus arcos, começaram a disparar sem fazer pausa. Ninguém ficou vivo na comunidade. A única coisa que fizeram foi procurar abrigo com o próprio corpo à vida das mulheres e crianças. Os inimigos não pouparam vida nenhuma. Depois de terem iniciado sua obra com balas, a finalizaram com facas. Nem se comoveram com os gemidos e gritos das crianças agarradas ao corpo prostrado das mães. Assim conta o antropólogo Silvio Coelho dos Santos, escritor do livro Índios e Brancos no Sul do Brasil, a dramática experiência do Xoclen. O massacre do Paralelo 11 foi um ato violento que vitimou cerca de 3.500 cintas largas, motivado pela disputa territorial e pelo desejo de controle sobre os recursos naturais da região. O trágico evento ocorreu na região norte do estado do Mato Grosso, às margens do rio Aripuana, onde um grupo de indígenas foi impiedosamente atacado e morto por madeireiros. Desde meados da década de 50, o território indígena vinha sofrendo a pressão crescente de firmas seringalhistas e empresas de mineração, situação que se agravou com a inauguração da estrada Cuiabá-Porto Velho, em 1960. Hostis aos invasores, os cintas largas representavam os empecilhos à expansão desses empreendimentos, principalmente pelos afluentes dos rios Juruena e Aripuana. E assim, ganharam proporções alarmantes as operações destinadas a limpar a área, organizadas pela firma Arruda e Junqueira, entre outras, que vinham explorando seringais e pesquisando ouro e diamante na região. A expedição organizada para retirar os indígenas da área partiu em julho de 1963, da sede da empresa mineradora Arruda e Junqueira. Os pistoleiros andaram por meses na mata, seguindo as picadas dos cintas largas, sendo abastecidos por munições e alimentos que eram lançados por um avião. Conforme avançavam pela mata, foram mortos muitos indígenas, homens, mulheres e crianças, com requintes de crueldade. Este terrível acontecimento provocou indignação tanto no Brasil como a nível internacional. Destacou a luta contínua das comunidades indígenas contra a invasão de terras e a desflorestação. Salientou também a necessidade de uma maior proteção jurídica para essas populações que se encontram em situação de vulnerabilidade. Em meados dos anos 80, a FUNAI vinha sofrendo uma forte pressão das comunidades ticuna do Alto Solimões pela demarcação de suas terras, que até então estavam sendo ocupadas ilegalmente. Dessa forma, em 1988, a organização anunciou a demarcação das terras do povo ticuna, esses que começaram a receber ameaças de fazendeiros e madeireiros. O massacre do Boca do Capacete, ou o massacre dos Ticunas, está intrinsecamente conectado a disputas territoriais e a interesses econômicos. Como todos os demais eventos que envolvem os assassinatos de povos originários, esse trágico episódio reflete a convergência de interesses divergentes, onde a luta da população indígena por suas terras e seus direitos encontra o interesse econômico e a ganância de grandes corporações e empresários do ramo madeireiro. Em março de 1988, os ticunas reunidos em um encontro para debater a situação de ameaça que se encontravam foram surpreendidos por um ataque perpetuado por 14 indivíduos fortemente armados. A ação resultou na morte de 4 indivíduos da comunidade indígena, enquanto outros 10 foram declarados desaparecidos e outros 23 ficaram feridos. Os sobreviventes apontaram os 14 executores e identificaram
Oscar de Almeida Castelo Branco como mandante, fato conhecido em Benjamin Constant, onde o evento trágico ocorreu. Uma chacina encomendada por um garimpeiro com um bilhete. Faça bom proveito desses otários. E a súplica de um indígena segundo antes de ser executado com um tiro no rosto. Garimpeiro amigo. O massacre do Hashimu foi um dos 2 casos em que ocorreu a condenação de genocídio no Brasil. O outro foi o massacre dos Bocas do Capacete, já mencionado anteriormente. O evento trágico que ocorreu em 1993, na remota região de Roraima, é um exemplo de genocídio reconhecido pelo sistema judiciário brasileiro. O povo dos Yanomamis recebeu uma série de promessas por parte dos garimpeiros e o descumprimento dessas levaram à morte dos participantes da comunidade indígena. Uma testemunha do caso relatou ao Ministério Público que presenciou o garimpeiro Careca dizer que quando estava matando esses 4 índios, um deles se abaixou, colocou a mão no rosto e disse: "Garimpeiro amigo", e Careca deu um tiro bem no rosto dele. Em abril de 1993, ocorreu então um ato de crueldade à aldeia Hashimu. Realizado por homens altamente armados, o ataque resultou na morte iminente de 16 Yanomamis. Dentre esses, mulheres e crianças. Os sobreviventes traumatizados foram expulsos de suas terras ancestrais. Atiraram indistintamente contra mulheres e crianças desarmadas e indefesas. A brutalidade atinge até mesmo uma criança de colo, de apenas 1 ano de idade, que é transpassada por uma faca e um golpe desferido por goiano doido. Tudo isso pela condição de as vítimas serem da comunidade Hashimu, afirma a denúncia do Ministério Público. O genocídio persistente contra os povos originários, exemplificado pelos Yanomamis, é evidenciado por ameaças, perseguições, assassinatos brutais e garimpo ilegal, resultando na desestruturação cultural e física desse e de outros povos. A omissão do Estado, notadamente durante o mandato de Jair Bolsonaro, permitiu o avanço de garimpeiros, levando a denúncias internacionais. O TPI recebeu acusações de crimes contra a humanidade e genocídio da APIB, Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, por parte do Bolsonaro. O que a organização alega é que a FUNAI sofreu massivos ataques e mudanças estruturais a fim de prejudicar populações indígenas e que o ex-presidente da República possuía claras intenções de lesar os povos originários, o que ficava explícito em seus discursos, além da medida provisória de número 870, expedida em 1º de janeiro de 2019, onde atribuiu ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento realizar a demarcação de terras dos povos indígenas. Enquanto isso, no ano de 2022, a Corte Interamericana de Direitos Humanos cobrou a ação do Brasil frente à grave crise humanitária sobre o povo Yanomami, entre outros. Por isso, decidiu no cumprimento das competências designadas, conforme o artigo 63.2 da Convenção Americana e artigos 27 e 31 do Regulamento do Tribunal, que o Brasil deveria adotar uma série de medidas a fim de proteger a integridade física e psicológica desses povos, além de fornecer recursos para auxiliá-los. Além disso, o Estado deveria informar à Corte Interamericana um parecer para saber se o país estava cumprindo as medidas impostas. O possível julgamento do TPI por atos genocidas requer provas de intenção de destruição parcial ou total dos Yanomamis. Em relação à Corte Interamericana, ela pode julgar o Estado brasileiro pela falta de cumprimento das medidas para proteger populações tradicionais. Em síntese, os casos de genocídio contra povos originários não são eventos isolados, são infrações recorrentes, visto que não se acabam com o passar dos anos. Por mais que o Brasil tenha se submetido ao TPI e internalizado o Estatuto de Roma, é possível notar as atrocidades cometidas contra esses povos e impunidades aos agressores. O que se espera é que sejam imputadas responsabilidades sobre quaisquer agentes causadores de danos aos povos indígenas.